Bora, Rodrigo. Bora. Eu falei com ele. Certinho? Em nome de Deus da nossa comunidade, eu inicio nesse instante a 11ª sessão ordinária aos 15 dias do mês de abril de 2024, exatamente às 20 horas e 40 minutos. Peço ao senhor secretário que proceda a chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores presente, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. O número de presença regimental. Peço aos senhores vereadores que façam a oração do Pai Nosso e da Ave Maria. Pai nosso, Que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Expediente. Ata 13 de 2024, da 10ª sessão ordinária, realizado no dia 8 de abril de 2024. Em discussão. Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se levantem. Aprovada por todos, arquive-se. O ofício 166 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 166 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 036 de 2024, de 26/3 de 2024, contendo o requerimento abaixo aprovado por esse legislativo em sessão ordinária do dia 25/3 de 2024. Requerimento número 09 de 2024, autoria José Vitor de Araújo Biagi, solicitando informações sobre a quantidade de cestas básicas entregue em 2023. Solicitamos a prorrogação de prazo por mais 15 dias para que possamos finalizar a resposta. Sem mais para o momento, aproveitando a oportunidade para reiterar nossos protestos de estima e elevada consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se. O ofício 167 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura. Ofício 167 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício número 036 de 2024, de 26/3 de 2024, contendo o requerimento abaixo aprovado por esse legislativo em sessão ordinária do dia 25/3 de 2024. Requerimento número 010 de 2024, autoria Jair Pacífico Júnior, solicitando esclarecimentos quanto à normalização do trânsito de veículos de grande porte. Conforme solicitado, o Departamento de Trânsito informa que vem trabalhando diariamente para que nossos condutores e pedestres tenham um trânsito cada dia mais seguro e organizado, e ficamos honrados quando questionados sobre possíveis mudanças que venham contribuir ainda mais para o objetivo. Pois bem, informamos que não há qualquer tipo de regulamentação quanto à circulação ou estacionamento desse tipo de veículo para disciplinar sua movimentação dentro do município de Rancharia. Haja vista que não foram identificados problemas relevantes para que houvesse a necessidade de regulamentação. 2. Não existe qualquer regulamentação por parte do município que verse sobre normas de circulação, proibições e sanções para esse tipo de veículo no município. 3. Não há tal previsão mencionada, sendo que, à medida que forem identificadas quaisquer problemas referente à circulação, parada e estacionamento desse tipo de veículo no município, a Divisão de Mobilidade Urbana atuará prontamente para sua resolução, efetuando a normalização e sinalização necessária. Sem mais para o momento, estamos à disposição para demais esclarecimentos, caso seja necessário.
Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se o ofício 168 de 2024, de autoria do Executivo Municipal, ao senhor secretário para a leitura. Ofício número 168 de 2024. Senhor Presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, acusamos a recepção do ofício 036 de 2024, de 26 de 3 de 2024, contendo o requerimento abaixo, aprovado por esse Legislativo em sessão ordinária do dia 25 de 3 de 2024. Requerimento número 011 de 2024, autoria vereador Jair Pacífico Júnior, solicitando informações sobre o projeto de implantação de estacionamento rotativo no município de Rancharia. Conforme solicitado, o Departamento de Trânsito informa que as vagas de estacionamento rotativo, de fato, como vemos em outras cidades de nossa região, mediante pagamento ou gratuitas, vêm a contribuir significativamente para a rotatividade de estacionamento, especialmente na área central da cidade. Contudo, o Departamento de Trânsito optou na última aquisição de sinalização por adquirir sinalização básica para a revitalização do centro da cidade, as quais já se encontravam defasadas e deterioradas, o que dificulta na trafegabilidade pelos usuários do trânsito, bem como para sua fiscalização. Portanto, optamos no momento por essa revitalização, para, em momento posterior e oportuno, efetuarmos a aquisição de novo lote de sinalização para que seja possível a elaboração e execução do projeto para disponibilização de vagas rotativas no centro da cidade de Rancharia. Sem mais para o momento, estamos à disposição para demais esclarecimentos, caso seja necessário. Aproveitamos a oportunidade para reiterar nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, Prefeito Municipal. Arquive-se indicação 026 de 2024, de autoria do vereador Washington Ferreira de Souza, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 026 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público, e considerando o dever do poder público em manter as vias públicas em condições adequadas e estruturadas com base nas regras de mobilidade urbana. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a devida manutenção em área situada entre as ruas Elias Jorge Miguel e Oswaldo Marróquio, no Jardim Nova Europa, para que seja construída uma valeta de escoamento de água. O local conta ainda com uma área verde nas proximidades e o desnível do solo, bem como a existência de buracos na via pública, tem provocado alagamentos e grande acúmulo de água pluvial. Assim que o Poder Executivo possa providenciar a medida que julgar adequada para sanar os problemas daquela localidade, resolvendo-se assim os transtornos e insatisfação por parte da população que reclama por providências. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 10 de abril de 2024. Vereador Washington Ferreira de Souza. Oficie-se nos termos indicados. Indicação 027 de 2024, de autoria do vereador Joel Moreira, ao senhor secretário para a leitura. Indicação número 027 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público e, considerando a necessidade de ser dedicada maior atenção aos cemitérios do município, sobretudo no que tange à segurança e à conservação daquele espaço público e dos bens particulares ali existentes, considerando ainda que a população ranchariense tem se sentido desprotegida diante das situações ocorridas nos cemitérios municipais, cultivando medo e insegurança no momento de frequentar o local para visitar os túmulos dos entes queridos, considerando por fim que esta Casa de Leis já encaminhou ao Executivo Municipal diversas proposituras no sentido de reivindicar maior segurança e vigilância no interior e nas imediações dos cemitérios, principalmente em decorrência das notícias de práticas ilícitas, como furtos que têm ocorrido com frequências nesses espaços públicos. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvido do outro plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor Prefeito Municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a instalação de câmeras de segurança de longo alcance nos 2 cemitérios do município de Rancharia,
como forma de intensificar a segurança e de coibir práticas criminosas, contribuindo para a segurança de munícipes e visitantes. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 11 de abril de 2024. Vereador Joel Moreira. Oficie-se nos termos indicado. Indicação 028 de 2024, de autoria do vereador José Roberto de Sena. Ao senhor secretário para leitura. Indicação número 028 de 2024. Nos termos do artigo 214 do Regimento Interno, que autoriza a propositura da indicação para fins de sugerir às autoridades competentes medidas de interesse público e considerando a necessidade de ser dedicada maior atenção aos cemitérios do município, sobretudo o que tange a segurança e a conservação daquele espaço público e dos bens particulares ali existentes, considerando, por fim, que esta Casa de Leis já encaminhou ao Executivo Municipal diversas proposituras no sentido de reivindicar maior segurança, a vigilância no interior e nas imediações dos cemitérios, de modo a propiciar adequada manutenção e zeladoria nesses espaços públicos. Indico à mesa, cumpridas as formalidades regimentais e após ouvir o doutor plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal, sugerindo que, por meio do setor competente da municipalidade, seja providenciada a designação de servidores municipais para que prestem serviços de zeladoria no âmbito dos cemitérios do município de Rancharia, como forma de manter os cemitérios em adequadas condições de utilização e de visitação. Pelo atendimento, antecipo meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 12 de abril de 2024. Vereador José Roberto de Sena. Oficie-se nos termos indicado. Projeto de Lei 026 de 2024, de autoria do Executivo Municipal. Ao senhor secretário para a leitura da justificativa do referido projeto de lei. Ofício número 162 de 2024. Senhor presidente, com os nossos cordiais cumprimentos, encaminhamos a essa egressa Casa de Leis anexa mensagem de lei número 031 de 2024 para apreciação desse Parlamento. O incluso projeto de lei tem o objetivo de atualizar a lei municipal do Conselho de Turismo do município de Rancharia, seguindo os parâmetros e exigências da lei estadual. Com o presente projeto de lei, o município de Rancharia tem por objetivo regulamentar alguns pontos, sendo eles: 1. Realizar as votações e reuniões do CONTUR com mais clareza. 2. Atualização nos termos da Lei 1261 de 2015. 3. Previsão para que a presente lei seja protocolada até o dia 12 de abril de 2024, a fim de obter pontuação relevante no ranqueamento do MIT. A presente lei 4. A presente lei busca corrigir alguns apontamentos feitos pelos órgãos competentes da Secretaria Estadual de Turismo do Estado de São Paulo, os quais causaram embaraços e nos fizeram perder pontos durante o ranqueamento do MIT. Pelas razões apresentadas, acredito que não há necessidade de maiores justificativas. E ao ensejo, reiteramos os elevados protestos de estima e apreço. Atenciosamente, Marcos Lobotkov, prefeito municipal. Encaminhe-se às comissões competentes. Não havendo mais material para ser lido no expediente, convido os vereadores Helena e Estevam para fazer o sorteio dos oradores e a gente vai seguir sem parar, tá bom?
Reiniciando os trabalhos, eu peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Reginato e Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Oradores inscritos para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador Jair Pacífico Júnior. Boa noite, senhor presidente, aos demais vereadores, funcionários dessa casa e também a todos que nos acompanham aqui da nossa galeria e também pelas redes sociais. Meu boa noite a todos. Bom, começando aqui nossa explanação, sexta-feira, né, houve a reinauguração da pista de skate, batizada aí pelo nome do nosso querido Miguel Augusto Soares Pinheiro, carinhosamente apelidado como Jamaica. Uma pessoa aí que adorava o esporte, adorava a prática do skate. Infelizmente aí foi vítima de uma das decisões da vida, mas hoje, graças a Deus, está ali eternizado naquele local que ele tanto amava. Chegou agora há pouco aqui a resposta no requerimento 010/2024, de minha autoria, a respeito da normalização do trânsito de veículos pesados no nosso município. De conhecimento de todos que as indústrias estão voltando a retomar suas atividades lá em cima, com o Grupo, como que é o nome da outra? Da Coopermota, a que também estava se instalada ali no Matarazzo. E com isso tem-se tido um aumento significativo de veículos grandes, carretas, bitrem, carregados aí no centro do nosso município. E isso tem gerado um certo desconforto, algumas situações perigosas, principalmente aí quanto à manobra desses veículos no meio dos bairros e também no centro da cidade. Não se existe uma regulamentação para o tráfego desses veículos e muitas das vezes não existe nem mesmo uma sinalização indicando a entrada e saída do município, uma via que seja mais segura para ser feito esse tráfego desses veículos. E eles acabam aí entrando nos bairros, manobrando, acaba ficando enroscando. E achei estranho aqui uma resposta aqui do requerimento, onde no seu item 1, diz que haja vista que não foram identificados problemas relevantes para que houvesse a necessidade de regulamentação. É engraçado, né? Porque sempre que a gente anda por aí, a gente vê boca de lobo, calçada quebrada, porque esses veículos grandes não conseguem manobrar, não conseguem virar uma esquina. Ficam perdidos nos bairros. Direto você vê aí fiação de internet quebrada. A pessoa fica sem internet em casa, porque esses veículos não é para estar transitando onde estão. E vai falar que não tem problema? O semáforo aqui de frente da Câmara já foi vítima de um desses caminhões. Acabou acertando o semáforo daqui. Foi danificado. Agora falar que não tem problema? Um tempo atrás existiam as placas indicando a saída dos veículos, onde deveriam ir. Mas não tem mais essas placas. O outro ofício a respeito do estacionamento rotativo. Foi-se ali falado que está sendo feita a troca da sinalização, bacana, bom, mas não resolve o problema. A questão do estacionamento rotativo é uma questão que necessita no município. Muito se fala da Zona Azul, mas em conversa aqui em reunião a semana passada, foi-se falado que não é viável. Para a própria empresa da instalação da Zona Azul, não é viável para eles. Então, não vai se ter Zona Azul, pelo visto. O estacionamento rotativo é uma alternativa muito melhor. Vai resolver o problema do trânsito na cidade. Não vai cobrar do munícipe de imediato. Vai ter um período de carência para o munícipe poder ir lá, fazer suas compras, retornar sem pagar nada. Mas, pelo jeito, também não vai sair, né? Tivemos agora há pouco aqui também uma reunião a respeito do tão falado projeto aí da taxa do lixo, né, instituição da taxa do lixo e tal. Esse projeto trata aí a respeito de uma regulamentação que é obrigação a nível federal, tem que se adequar todos os municípios a uma exigência federal, novo marco de saneamento. Esse projeto está aí tratando a adesão de um consórcio. Esse consórcio trataria aí a respeito da coleta e devida destinação de todos os resíduos sólidos. Tivemos uma bela explanação com alguns dos representantes. Ainda tem muita coisa a ser debatido sobre,
tem algumas dúvidas, tem que se tirar mais algumas documentações antes de ter alguma resposta certeira sobre isso. É um assunto polêmico, um assunto delicado, é um assunto que envolve um contrato de 30 anos, então isso é uma coisa que não é para ser tratada do dia para a noite. E gostei muito do bate-papo, todos os vereadores empenhados em ver o que é melhor para o município, vendo ali seus ônus e bônus, tudo pesado na balança. E tenho certeza que essa Câmara vai fazer uma boa decisão, principalmente pensando nos munícipes, em todas as adequações que tem que ser feito, tanto na questão pessoal, quanto na questão do meio ambiente também, porque essa é uma questão muito séria. Mas tenho fé, tenho certeza aí que essa Câmara irá achar o melhor caminho para isso. Por enquanto só, senhor presidente. Muito obrigado, boa noite a todos. Com a palavra o vereador Alexandre Estevão Silva de Andrade. Excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem cumprimento os demais membros da mesa, nobres colegas vereadores, funcionários desta casa, aos munícipes que nos acompanham pelas redes sociais ou aqui ao vivo em nossa galeria, uma boa noite a todos, uma ótima semana. E eu começo aqui já... Fui surpreendido, nobre vereador. Muito bem, parabéns pela sua fala, parabéns mesmo. É disso que a gente precisa, né? Então, independência e cobrança, bastante orgulhoso nesse ponto, tá? Primeiro ponto, recebemos aqui, pessoal, na segunda-feira última, um ofício-resposta, e aqui fica a mensagem especialmente para aqueles munícipes que têm seus filhos, ou você mesmo é um estudante universitário. E aqui fica um ponto que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Em que sentido? Ninguém está questionando se houve um aumento progressivo ou não em relação ao transporte universitário. O que a gente pediu, vários vereadores dessa casa assinaram, e eu garanto, ninguém aqui é contra, assim como a questão do estacionamento, mas ninguém aqui é contra o aumento do repasse, mas, como é típico dessa gestão, vem com desculpas. E é isso que a gente está cansado. Em vez de resolver o problema, ou aparecer com propostas eficientes, vem com justificativa para não fazer. Então, assim, nós pedimos que fosse dado um aumento, que era possível, em até R$300. Hoje o repasse dos estudantes é em R$250, com contratos que chegam até 600 para o transporte. E aí, coloca lá, assim ratificamos, já constar no orçamento vigente, inclusive aprovado pelos nobres vereadores. Ora, quem que enviou para essa Casa de Leis a dotação orçamentária pela primeira vez na história do município com redução de repasse para o transporte dos universitários? Essa atual gestão. Então você, estudante universitário, você que precisa trabalhar, precisa fazer estágio, você que chega tarde na sua casa cansado, às vezes precisa estudar para a semana de provas, fique sabendo que, pelo menos, por enquanto, o atual chefe do executivo não vai dar nenhum aumento para o auxílio transporte universitário. Não será dado nenhum auxílio a mais dos R$250, infelizmente. Por quê? Porque ele justifica o que já fez, mas não justifica o novo. Eu quero saber, para esse ano, não estou preocupado com a gestão X, Y ou Z, eu quero saber para esse ano, o estudante precisa do auxílio a mais este ano. E, novamente, vem aqui uma desculpa do porquê não fez. Não quero saber. O que o estudante precisa são são centenas de jovens que vão toda noite, trabalhar o dia inteiro, e são o futuro desse município. O que ele quer é um auxílio a mais. Mas aqui veio uma desculpa do que não será feito. Tá? É público, quem precisar, depois a gente justifica. E aqui, dentro típico do sarcasmo do chefe do executivo atual, ele ainda fala para nós, vereadores,
Então eu faço um apelo. Se os vereadores quiserem melhorar o transporte, que mandem emendas impositivas. Pode ficar tranquilo, uma parte da minha emenda esse ano vai para o auxílio transporte universitário, com certeza. Se o senhor não faz, a gente faz aqui. Continuando aqui na minha fala, novamente, seguindo a fala do vereador Jair, tivemos aqui na penúltima semana, reunidos com o pessoal da Associação Comercial de Rancharia e outros representantes do comércio local, falando sobre a necessidade que nós temos de regulamentar o estacionamento no centro. E aí, cuidado, não podemos confundir zona azul com estacionamento rotativo. Em cidades maiores, funciona a zona azul. Mas eu dou um exemplo, por exemplo, em Paraguaçu Paulista, há muito tempo, foi lá estabelecido o estacionamento rotativo. Porque o que a gente percebe? Claro, também vai precisar de um grande mutirão sobre educação, sobre onde estacionar, aonde não estacionar. Mas o que a gente quer é solução para o problema. E aí vem, em resposta ao requerimento feito pelo nobre vereador, de novo de uma desculpa do que não será feito, ou seja, não será regulamentado, por enquanto, de nenhuma maneira, o estacionamento na região central. Nós temos que rever áreas de bolsões, nós temos que rever alguns estacionamentos em 45 graus, nós temos que rever, lá em frente o Santander, em frente ao Banco do Brasil, começou uma construção ali não virou mais nada, aquilo atrapalha. Nós temos que ver algumas áreas onde é problemático o estacionamento e pensar no estacionamento rotativo. O estacionamento rotativo não gera ônus, não gera um ônus fixo para o munícipe, só se ele descumprir a regra. E aí senta para discutir qual será a permissão, 1h30, 1 hora. Tem municípios que o estacionamento rotativo é de 1 hora. Agora, nós temos que pensar na solução. Não basta só pintar, não basta apenas fiscalizar se está no estacionamento correto. O que os comerciantes estão reclamando, nobre presidente, é da carência de vagas para estacionar para os seus clientes, né? E isso gera perda de vendas, gera falta de oportunidade de negócios. Tudo bem? Mas, novamente, como é típico, veio uma desculpa do porquê eu não vou fazer, o que é típico dessa gestão, novamente. Aliás, típico, novamente, a UPA e essa polêmica recente dessa semana, que ainda há um tempo hábil que a gente possa ser feito, tivemos em reunião com a comissão e a atual gestão do Hospital e Maternidade Rancharia, há interesse mútuo de se resolver o problema. A UPA, ela não é de nenhum grupo político, a UPA é do povo. Um centro de hemodiálise ajuda o povo, e não só o munícipe ranchariense, ajuda toda a nossa região. O que nós temos que fazer é parar de atacar vereadora Helena, como foi veiculada em redes oficiais desse município, pago com dinheiro público, para dizer que a vereadora estava com falácia. Não estava, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. E se tem alguém, não só pela profissão que tem, mas pela vida particular, afetada pelo próprio transporte que aconteceu, e o seu irmão, desculpa, vereadora, tocar no assunto, se tem alguém que tem uma missão pessoal para resolver isso, é a nobre vereadora. O que nós temos que fazer é como foi feito, por exemplo, com o aparelho de tomografia, onde foi uma força conjunta da gestão naquela época, a Câmara de Vereadores, de recurso público municipal, estadual, e se materializou o aparelho de tomografia. O que nós precisamos é materializar e não dar desculpa do porquê não está acontecendo. Senta, para de vaidades. A UPA está ali do lado do hospital. Um centro de hemodiálise, ele precisa de tratamento de água específico, ele precisa de uma UTI de prontidão, ele precisa da expertise de médicos que entendam do que está acontecendo. E tudo isso já está presente dentro do hospital. Então, não é ainda uma polêmica que vai ter encerrado,
né? Eu só quero que a gente faça um esforço para que saia ali um centro de hemodiálise. A UPA não pertence ao atual gestor, a UPA não pertence a nenhum grupo, ela pertence ao povo. E tem que materializar para que isso dê certo. Tivemos aqui mais recentemente, também sobre a reunião ligada à taxa de lixo. Não vai para votação hoje, ainda está em prazo das comissões, mas eu acredito que na próxima sessão deverá ser votado. Peço atenção dos nobres vereadores, atenção da população, se informem sobre o assunto. De fundamental importância, teve aqui a presença representante do Sirsop, da Caixa Econômica Federal. Nós sabemos da importância de regulamentar no município o marco legal do saneamento. A gente sabe dessa importância, mas o que a gente está preocupado é com o aumento de custos, o aumento de taxas, de tarifas para o membro do município. Mas depois a gente volta para discutir o assunto, presidente. Boa noite a todos, uma ótima semana e até a próxima, pessoal. Com a palavra o vereador Diego Aparecido Marcos das Flores, dispensando. Com a palavra o vereador Joel Moreira. Boa noite, senhor presidente, o qual cumprimento a mesa diretora, companheiros dessa casa, pessoas presentes nas galerias, ouvintes, o nosso boa noite. Ouvindo atentamente essa reunião, eu ouvi mais e não falei nada. A questão é uma só, companheiros. É um projeto ótimo, só que eu quero saber de um detalhe. Vai sobrar para quem? Para o povo? O povo não está aguentando mais, gente. O povo já paga, muitos têm condições de pagar a água do mês, outros não têm condições. Se você levantar a inadimplência do nosso município hoje, é enorme. Tem muita gente aqui em Rancharia, eu sei que me procuraram. Deve 23 mil de água. Como que um pai de família vai pagar tudo isso? Então, a gente tem que analisar bem. É um projeto ótimo para o município, só que nós temos que analisar muito bem analisado, porque o povo não está aguentando mais pagar tantos encargos. Então, a gente tem que ver com carinho, ver direitinho. Segundo o moço falou, que a prefeitura pode também assumir esses valores, tem tudo isso aí. Agora, o povo não tem condições mais de pagar mais nada, está difícil a situação, entendeu? Tem muitos pais de família, tem 2, 3 filhos, eu tenho amigos meus que ganham salário, faz bico para sobreviver, carpindo quintais, para aumentar no orçamento da casa. Então, a gente que estamos aqui, muita responsabilidade nossa em olhar para o nosso povo. Então, a gente tem que analisar friamente para não cometer erros nenhum. Quanto ao estacionamento rotativo, eu fui um dos primeiros nessa casa que eu mandei um requerimento para o prefeito, uma zona azul. Mediante a presença do Carlos aqui da Associação Comercial, não é viável. E exemplo, tem o estacionamento rotativo em Paraguaçu Paulista, se eu não me engano, e funciona muito bem. Agora, falar que não tem danos nenhum os caminhões que rodam na nossa cidade, presenciei na esquina da antiga Ford esses dias, a guarda municipal, uma carreta que bateu no poste, causando danos ali, entendeu? Parece que foi punido o motorista, entendeu? Na Maria Quitéria, tem galerias lá na Maria Quitéria, não. É lá em cima, onde dá acesso à antiga granja. Na esquina ali daquela rua, com Ari Barroso, eu mesmo já pedi para a prefeitura arrumar uma galeria ali,
Os caminhões vai virar ali, aí a vizinha falou, todas as vezes que passa um caminhão aqui, estoura a galeria aqui. Como não está dando problema? Dá problema sim. A questão outra, que eu já até falei para o chefe do trânsito, tem que sinalizar melhor a entrada lá da Amparo, na saída dos caminhões. Não é um não, é muitos caminhões mal sinalizados, desce a rua Quatá, vai lá embaixo. É um transtorno para os motoristas com as carretas retornar para ir para a rodovia. Está dando muito, não é um problema, é vários problemas. Fácil de resolver, falta boa vontade. O que é certo, a gente tem que falar, né? E eu concordo com a Vossa Excelência, entendeu? Por isso que eu estou também reforçando o pedido seu, que eu acho que temos, sim, dando trabalho aí, coisas fáceis de resolver. É questão de querer, tá? Na noite de hoje é isso que eu tinha que falar, senhor presidente. Meu muito obrigado, viu? Boa noite a todos. Eu peço ao vereador Washington, que está no meu lugar, para me fazer uso da palavra. Washington Ferreira de Souza. Com a palavra, o excelentíssimo presidente desta Casa de Leis, José Roberto de Sena. Boa noite à mesa, na qual cumprimento em nome do vereador Washington Ferreira de Souza. Boa noite, nobres vereadores, ao pessoal que nos acompanha aqui pela galeria, a vocês de Gardênia, AGC, Balneário, Banco da Terra, Nova Conquista, São Pedro, todos da zona rural, meu boa noite. Meu boa noite aos funcionários da casa, meu boa noite aos funcionários públicos municipais. E iniciando a palavra, né? Ver se a gente mantém a calma, ver se a gente mantém a postura. Dizer aí que é muito fácil ir nas redes sociais, né? Vai muito nas redes sociais por incompetência, porque se fizesse não precisava dar esclarecimento na rede social, não. Ficaria mais na rua ou no gabinete fazendo do que na rede social. Vai muito fazer vídeo atacando vereadores, como foi atacada a vereadora Helena, como eu fui atacado, falando aí, se o asfalto não chegar na sua casa, é culpa do presidente. Não é eu que administro não, senhor prefeito, que administra é o senhor. Executivo é o senhor, quem executa é o senhor. Tá? O senhor gastou 14 milhões. O senhor apresentou até agora 8 milhões. Falta 6 milhões para o senhor apresentar o que o senhor fez de asfalto. 6 milhões de tapa-buraco? Como o senhor tapou o buraco, a cidade está cheia de buraco? Eu não consigo entender. Teve aula com a Dilma, viu? É coisa de Dilma isso aí, que a gente não consegue entender. Tá? Isso é coisa de Dilma. Complicado, seu prefeito. Para de bater, seu prefeito. Para, aponta, olha no espelho, que o senhor é o culpado de tudo que está acontecendo. E quem falou isso foi o promotor, foi a justiça que falou, que o senhor entrou com a representação em cima de mim, seu prefeito, falando que tudo que está acontecendo na cidade é por causa dos cargos comissionados, que foi dispensado. Não foi eu que dispensei não, seu prefeito. O senhor perdeu o prazo. O senhor tinha que ter feito concurso, o senhor sabe disso. Aí o senhor entrou com uma representação em cima de mim, tentando desenharam, sabe assim, fabricaram mensagens de secretários falando o que estava acontecendo na cidade. Fabricaram. Isso é mentira. O senhor fabricou, o senhor causou o problema, tá? Isso é bem a cara do senhor, para falar que foi eu. O Ministério Público não acatou, indeferiu. O Ministério Público falou, o culpado de tudo que está acontecendo é o senhor, seu prefeito. Não foi com essas palavras, mas no indeferimento dele, o senhor sabe disso. Que tudo que está acontecendo é culpa do senhor. Porque se o senhor tivesse feito concurso e efetivado os diretores, não estaria na situação que está, não. Que os diretores faz falta? Eu nunca falei que não faz. Faz falta sim. E o senhor sabia que ia fazer falta. Mas o senhor quer do jeito do senhor. O senhor acha que é do jeito que quer. Sabe? É uma arrogância. Uma prepotência, sabe? Uma soberba do senhor. E está causando isso aí. Vamos trabalhar junto.
Vamos trabalhar junto, senhor prefeito. O senhor não consegue trabalhar junto, não. A primeira vice-prefeita do senhor, o senhor não deixou ela trabalhar. O segundo vice-prefeito do senhor, o senhor não deixou trabalhar. O senhor não consegue trabalhar, o senhor não deixa ninguém trabalhar com o senhor quer fazer sozinho, o senhor não delega poderes. Por isso que a cidade está na situação que está, senhor prefeito. Por isso que a cidade está na situação que está. Está um caos, está uma vergonha. O povo cobra muito de nós. E acha ainda que tem uns baba-ovo que fica defendendo esse homem. Tem uns aspone que fica defendendo esse homem. Eu quero ver o dia que um da sua família, você, morador, você, rancharense, está me ouvindo, precisar de fazer uma hemodiálise. Eu quero alguém da sua família o dia que precisar de remédio na farmácia. E sem dizer que a gente tem que criar vergonha na cara aqui e começar 2 ou 3 ou mais vereadores e ir na escola comer a merenda das crianças, viu? Queria ir na escola para ver a situação que está a merenda nessa escola. Tá? Tá uma vergonha, gente. Tem criança que entra 7 horas, vem embora 3h30, 4 horas, com um pedacinho de pão e eu acho que água doce, desculpa, com leite. Mas está vergonhoso, está vergonhoso. Aonde está indo esse dinheiro? Agora falar, superfaturar obras é a cara do senhor, né? Vamos entrar com requerimento, que não é possível. Pagar o preço que estão pagando nessas obras aí. Um simples recap, 90 mil. Uma simples calçadinha, 150. Complicadíssimo, senhor prefeito. Agora falar, vocês viram aí, ó, eu tenho certeza que quem está sentado são mães. E não deixaram mentir. Só pela manifestação, viu, que eu falei aqui, não é mentira. A merenda está uma vergonha, gente. Está uma vergonha, só que sozinha é complicado. Vão tirar um tempinho, apesar que todo mundo trabalha, mas vamos tirar uma meia horinha, vamos junto. Porque eu tenho certeza, se bater na porta das escolas, não é diretora mais, né? Mas vai ter alguém que vai barrar a gente lá. Vai querer barrar. Só que se eu for, quero ver alguém me barrar, viu? Deixa aí. Não quero usar de violência, não quero usar de arrogância, mas eu tenho o direito de entrar, viu? A hora que eu quiser. Tá? Sou vereador, sou um fiscalador do povo. Eu trabalho pelo povo. E dizer mais uma coisa aqui. Só falta o senhor falar que a lagoa de tratamento é culpa do presidente também. Está lá. Está lá. E o senhor lembra que na primeira administração do senhor, o senhor começou a mexer naquela lagoa de tratamento. Eu não sei por que a empresa abandonou. E isso há 13 anos atrás. Ninguém lembra disso aí, né, gente? A empresa abandonou. Ele já começou a mexer, ele já gastou o dinheiro lá. Já gastou, mas está na situação que está. É porque, mais uma vez eu falo, para quem pagou aluguel, para quem paga aluguel, sabe o que é uma casa do CDHU. E a gente não consegue fazer. Eu acho, senhor prefeito, se pegar um quebra-cabeça com 4 peças para montar uma casa, o senhor não consegue montar. Porque no primeiro mandato do senhor, o senhor não fez nenhuma casa. Nesse agora, o senhor faz a casinha. O senhor joga funcionário contra funcionário para se brindar. A única casa que o senhor sabe fazer é esse tipo de casa. Tá? É sobre só isso aí. É complicado, gente. Aí fala, depois tem pessoal que olha com a cara feia pra gente aí na rua. Ô, gente. Tá aí, ó. Vamos entrar em oração. Estou tão com medo de que vai acontecer comigo aqui. O mundo está se acabando lá fora em guerra. Eu não espero mais nada disso aqui, não. Eu só esperava uma coisa justa. Esperava uma coisa justa para todo mundo, não para uma meia dúzia aí, viu, seu prefeito? Não para meia dúzia que estão levando aí, viu? Tem meia dúzia levando. Disse que não pode falar da palavra de Deus, né? Mas vamos esperar a hora que o abrir do livro da vida, né? Para a gente saber quem é quem. Complicado, seu prefeito. Gostaria muito. E tem um pessoal que falou aqui, igual ele falou, mais uma vez ele falou, Helena, ano de eleição, todo mundo quer bater nele. 2021, 2022, seu prefeito, não era ano de eleição, não. Eu sou o mesmo Sena de lá. Eu deixei de ser o Sena, quase perdi minha dignidade em 2023, quando encostei perto do senhor. Tá? Para tentar fazer o senhor trabalhar. Porque quem está próximo do senhor, está sujo aí fora, viu? Está sujo aí fora. Tá? Tomar muito cuidado. Há tempo de mudança, dá tempo de mudar ainda.
E a cidade precisa. As crianças precisam. Tá aí, gente, nada contra, mas estão fazendo barraco aonde não é para fazer. Por quê? Porque não tem moradia. Parabéns. Primeiro tenha coragem de fazer, né? Tá aí. O senhor tinha que ter vergonha quando se passasse na frente da linha, seu prefeito. Aquilo lá é sinal de incompetência, viu? Não vou falar não, mas teve um prefeito que desfavelou 2 favelas que tinha rancharia. Hoje está lá o Paulo Paulose. Pensa num lugarzinho gostoso de ficar lá. Eu ando muito lá. Complicado, gente. E dar os parabéns aqui ao vereador Jair Pacífico Júnior, a reclamação para o Joel também, que foi um dos pioneiros a falar da zona azul, que não tem condição de fazer. Mas tem como fazer o rotativo. Mas ninguém quer dor de cabeça, não, né? Deixa a vida me levar, a vida leva eu. Deixa as coisas acontecendo e eu vou dando satisfação na rede social. Eu vou jogando o povo contra o vereador. Eu vou apontando um outro que... Isso é ao caráter. Ao caráter. 14 milhões, seu prefeito, o senhor gastou, viu? Quando o senhor... Moradores, se o asfalto não chegou na sua rua, foi porque o prefeito gastou 14 milhões e só apresentou 8 milhões de nota. Dos 6 milhões ele enterrou. E tem ainda o dinheiro do pedágio ainda, viu, seu prefeito? 2 milhões do pedágio que a gente não sabe o que o senhor está fazendo. Vamos entrar com requerimento, viu? Tem uns par de requerimentos aí que o senhor vai ter que responder. Gente, eu estou ficando por aqui. Antes que o Washington Ferreira de Souza fale que meu tempo acabou. Um abraço a todo mundo que está na galeria e você que está nos assistindo. Boa noite a todos. Retorna a esta presidência o vereador José Roberto de Sena. Prosseguindo com a palavra, convido o vereador Alderi Cláudio Vieira. Boa noite, senhor presidente. Em nome da Gabi, cumprimento toda a mesa diretora, cumprimento aos nobres vereadores, funcionários dessa casa, a você que nos acompanha na galeria e você que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais. Realmente essa é uma sessão extraordinária mesmo e surpreendente. Surpreendente. Queria pontuar aqui 2 pontos que eu acho que vem assolando aí a sociedade, assolando aí as redes sociais, as famílias, né? Isso daí tem tirado a paz de muitas pessoas. Tem aqueles que se manifestam e tem aqueles que se calam. Mas nós, como somos a voz do povo, nós estamos aqui para representá-los, então a gente representa aqueles que querem ser ouvidos. E nós tivemos aí essa semana, uma semana delicada, sendo tão comentado essas 10 cadeiras de hemodiálise. Tivemos uma reunião ali com a diretoria do hospital, procuramos a fundo saber do que se tratava para a gente não ser injusto, né? Mas, na verdade, a gente tem que ir pelo lado sentimental, porque se nós formos pelo lado numérico, lado de dígitos, a gente não vai ter nenhum prazer no que estamos fazendo aqui. O governo do estado deu aí 10 cadeiras de hemodiálise, né, através do SUS, sem custo algum, mas direcionado para ser implantado num lugar bem de fácil acesso, que seria ali hoje a UPA. Mas há uma briga política, né, uma briga de orgulho, onde as pessoas mais simples, ou as pessoas que realmente sofrem com a hemodiálise, estão passando um momento mais delicado aí de suas vidas. Nós temos aí média de 14 pessoas a 16 pessoas, só na cidade de Rancharia, que faz hemodiálise. E assim elas viajam aí diariamente, aí, né, algumas vezes na semana. Elas têm que ser acompanhadas por outras pessoas, pela debilitação que isso dá. E é muito sofrido para a gente que tem pessoas na família, para a gente ver o sofrimento depois de uma hemodiálise, a quantidade de horas que é para essa pessoa voltar ao normal, que não volta ao normal, ou pelo menos se recuperar.
E a gente tem visto aí o sofrimento. Algumas pessoas, elas saem na madrugada e muitas vezes a maioria delas, elas não têm valores para almoçar ou para jantar ou alguma coisa, tomar um café, alguma coisa nesse sentido. E enquanto não terminar, né, aquele que fez primeiro tem que aguardar até o outro terminar. Você tem que viver o momento das pessoas. O único meio de você sentir na pele a vida de alguém é quando você se coloca no lugar dele. Mas é muito difícil, porque a gente não se coloca no lugar de ninguém. Enquanto não é na nossa família, enquanto não é com um daqueles que a gente ama, é tudo normal. Mas algumas pessoas que estão ouvindo isso, inclusive um amigo meu, que está aí na fila, aguardando, e infelizmente é assim, você tem que esperar um morrer na hemodiálise para você conseguir a cadeira dela. É uma injustiça, é uma infelicidade. Alguém tem que perder o seu ente querido para que o outro possa entrar naquele lugar. E hoje nós temos condições de abençoar os munícipes com o poder que nós temos para fazer um centro de hemodiálise, porque seria essencial na UPA, mas o orgulho tem atrapalhado. As pessoas que nós escolhemos, elas são mesquinhas. As pessoas que nós escolhemos são orgulhosas e elas não pensam no próximo. Nós temos ali um lugar perfeito onde temos uma UTI, porque é de alta complexidade. Algumas pessoas não vão entender isso, e eu admiro a vereadora Helena quando ela sobe aqui e defende, porque eu vejo que ela luta por vidas, e a impressão que dá é que luta por posição, mas não é. Nós temos duas pessoas aqui que lutam por vidas, né? Que lutam por pessoas que possam buscar recuperação de sua saúde. E é isso mesmo, a árvore boa que dá fruto é só na pedrada para derrubar o fruto bom. É só no tijolo. Mas quem entrou na guerra tem que sair com alguns ferimentos, tem que sair com alguns tiros, sair com algumas cicatrizes, mas o que importa é que você fez o que tinha que fazer e fazer bem feito. Né? O vereador Alexandre, ele foi muito feliz, porque um dos nossos grandes sonhos era um aparelho de tomografia. Muito feliz. E nessa época foi feito um trabalho conjunto. É assim que se ganha a guerra. É assim que se chega à vitória, quando a gente se junta. Né? O governo do estado mandou um aparelho de alta tecnologia, de alta geração. Aí entrou uma parceria do legislativo, uma parceria municipal, uma parceria do hospital, uma parceria de outras pessoas que a gente menos esperou. Hoje a gente não precisa, né? Lógico que tem aí as tramitações, né, que tem que ser acertadas, mas a gente tem dentro da nossa casa. A gente não precisa mais viajar, a gente não precisa outras situações, porque nós temos dentro da nossa casa. E hoje dentro da nossa casa teríamos condições de ter 10 cadeiras de hemodiálise, mas nós não vamos ter. Porque a pessoa que poderia ajudar não quer ajudar. E a gente vai sofrer muito com isso enquanto o povo não tomar seu posicionamento. É necessário que as pessoas tomem seu posicionamento, principalmente aquelas. Infelizmente, a gente vive num mundo de ameaças. Aquelas pessoas que realmente fazem, se vir aqui bater o pé, amanhã talvez não tenha sua ambulância, às vezes não vai ter ali o seu respaldo, e é um cala-boca na vida de muita gente. E a gente faz um apelo, se possível, né, a gente nem sai na foto, pode colocar o nome, pode fazer o que quiser, mas que a gente não pode perder, nós não podemos perder 10 cadeiras de hemodiálise, nós não podemos perder a bênção que seria sobre a nossa cidade, sobre a vida dessas pessoas. E um outro ponto que eu queria falar também, realmente, agora há pouco tivemos uma reunião com representantes da Caixa, representante do consórcio, e é um assunto muito delicado, sim. Né? O cidadão, ele tem sido tarifado, ele tem sido taxado de todas as formas. A gente paga taxa de esgoto, taxa de luz, taxa de celular, taxa de asfalto, taxa disso, taxa daquilo, e a gente está sendo... nós estamos jogando na nossa mão 30 anos de um novo consórcio, de um novo contrato, para que a gente continue pagando aí o resto da vida. E eu vou fazer só um levantamento, porque eu tive conversando com outros presidentes de outras cidades, e mais outras cidades que não quiseram aderir
aí a taxa do lixo, a tarifa do lixo, e a gente fez uma média, vai ser cobrado por metro cúbico, né? Vai ser cobrado por metro cúbico na taxa de água. E ali vai ser feito ali uma conta, mas conversando só para dar uma penteada, só uma noção, né? A cidade que estávamos conversando varia de R$30 a R$90 uma taxa. Rapaz, nós não estamos pagando nem o IPTU, que chegou num dia e no outro dia já venceu a parcela, né? Não tem carnê, as pessoas de idade que não têm noção como trabalhar com a internet ou trabalhar numa coisa sentido, estão perdidas. Aí na última hora prolonga o tempo, mas sem dizer que no outro dia 10 já vence a segunda. Aí a gente fala, que desorganização. E as pessoas estão sofrendo com isso, mas é necessário que as pessoas também coloquem a boca no trombone. É necessário que reaja. É necessário que aconteça o que está acontecendo aqui, que vocês venham na sessão da Câmara, que vocês estejam por dentro, que você passa para o outro, para o vizinho, para o próximo, o que está acontecendo. Porque na rede social fazer um vídeo e chegar ao couro em cada um, isso é fácil. Eu também posso fazer isso, mas não é da minha índole, porque a gente tem trabalhado com a verdade. E a verdade, ela dói mesmo. A verdade, ela machuca. Machuca, Sena? Chega o couro a verdade, né? Novo vereador? Não. Então, só queria dizer aqui que foi feito um projeto de lei, né, nessa casa, para que fosse, para você pagassem várias vezes, tanto o IPTU quanto a água, e foi dessa forma que muitas pessoas foram aí indiciadas para pagar suas águas, e foram aí oficializadas, e foi uma forma de pagar. Isso porque não estava conseguindo conduzir o pagamento da sua água. Agora imagine com mais uma taxa de resíduo. E isso não vai resolver, porque ainda os lixos continuam sendo jogados nos quintais. Isso é uma questão educacional. Eu nunca vi uma criança pegar um sofá nas costas e jogar no quintal do vizinho. Mas eu já vi o pai, a mãe, contar 1, 2, 3, jogar o sofá, a geladeira lá no quintal do vizinho. E essas coisas é necessário, sim, usar a lei, para que a gente possa regularizar e arrumar a nossa cidade. O tempo é uma pena que é pouco, mas eu queria agradecer a todos, boa noite a todos, que Deus abençoe. Com a palavra, vereador Stefan Schwartz Reginato. Bom, como de praxe, gostaria de agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos reunidos na noite de hoje, trazendo assuntos aí relevantes ao nosso amado município de Rancharia. Saúdo a mesa diretora na presença do nosso presidente, José Roberto Sena. Saúdo os funcionários dessa casa, os meus companheiros vereadores, pessoas que nos honram com sua presença na galeria e todos os demais ouvintes. Muito boa noite a todos. Gostaria de começar os meus pronunciamentos quanto à reunião que teve na noite de hoje, aqui nessa Casa de Leis, cujo tema é o marco temporal aí do lixo, a instituição de taxas ou não para essa coleta, enfim, essa demanda aí. Eu, como relator da Comissão de Justiça, em relação a esse projeto de lei, conclamei aí essa reunião. Muito obrigado, presidente, por ter viabilizado isso, né? Gostaria de agradecer demais a presença do pessoal da Caixa Econômica Federal que esteve aqui, foram muito elucidativos, eles não mediram esforços aí para tentar sanar as dúvidas, responder as perguntas desses vereadores. Gostaria de agradecer também ao representante do CIRSOP, né, que é o convênio, também esteve aqui presente. Gostaria de agradecer aos representantes da nossa Secretaria da Agricultura, o Marcos, como o Renan, tiveram aqui presente também, se mostraram a par do tema, sanaram diversas perguntas desses vereadores, e também eu gostaria de parabenizar esse corpo legislativo pelo empenho, pelo trabalho, pelo cuidado com esse projeto de lei. É um projeto de lei polêmico, então vários vereadores fizeram várias perguntas aí, com certeza tendo como norte a nossa população, o bem-estar do nosso povo, resolver da melhor forma essa questão aí para a nossa população, que obviamente, o motivo de estarmos aqui.
Como já foi falado outrora, esse projeto de lei não vai ser votado hoje, ainda está nos prazos comissionais. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se Deus quiser, vai dar tudo certo e nós vamos escolher da melhor forma para a nossa população. Bom, agora vamos para notícias boas. Novamente, está sendo quanto mais nesse ano. Me dirijo aqui nessa tribuna, trazendo boas novas, no sentido de recursos oriundos do governo, do deputado estadual, do deputado federal, Luiz Carlos Mota. O Mota mandou mais recursos para a rancharia, dessa vez na modalidade de infraestrutura recapeamento, né, Jairzinho? Nós conversamos com ele, ele prometeu e ele cumpriu. Na última semana, no dia 8, mandou mais R$300 mil para recap, né? E como o tempo urge, esse ano é um ano atípico, as coisas têm que acontecer muito rápido para que não se percam os recursos, para que não se percam os prazos. O pessoal da engenharia já foi medir, né? E uma demanda muito grande, uma demanda quanto mais, uma demanda que já foi transmitida por vários pré-candidatos aí e do conhecimento geral dos nossos munícipes, vai ser asfaltado, se Deus quiser, com uma contrapartida da prefeitura também. Obrigado ao Marcos por isso. Aquele pedaço do anel viário, aquele pedaço mais crítico aí, no que tange a rotatória, até o final do Jardim Brasil ali, que tem aquela avenida que eu esqueci o nome, que divide o Jardim Brasil do Residencial Santana. Então, aquela faixa lá, se Deus quiser, vai ser recapeada. Isso daí vai trazer benefícios para os moradores daquelas localidades, né? Tanto do Jardim Brasil, como da Santana, como o tráfego de caminhões que estão aí abastecendo as nossas indústrias. Graças a Deus, nossas indústrias rodando, a APSA rodando hoje como Congrup, parte Congrup, parte Coopermota. Então vai beneficiar aí escoar a nossa produção, abastecer essas indústrias. Isso daí foi uma vitória muito grande. Agradeço ao deputado Luiz Carlos Mota por mandar esse recurso para a rancharia. São, nesses 4 meses aí, praticamente R$1 milhão de recursos já conseguido. Então isso daí é uma coisa que vem sendo batida, brigada por esses vereadores, e os deputados estão reconhecendo, estão olhando pela nossa cidade. Muito obrigado, deputado, muito obrigado, Jairzinho, por encampar essa luta, essa busca de recursos juntamente com a minha humilde pessoa aqui. Eu gostaria também de falar um pouco sobre um tema que, poxa, é essencial, como eu acho que até o vereador Xandão falou, são interesses mútuos, ou seja, é o mesmo interesse, tanto do chefe do executivo, como vamos falar da autoridade maior lá dentro do hospital, o provedor, o seu coleto. Graças a Deus nós ficamos sabendo que ainda há tempo, tem tempo hábil para que isso ocorra. Então, que por favor, as duas autoridades maiores aí, nesse assunto dentro do nosso município, provedor do hospital, chefe do executivo, seu coleto, seu prefeito Marcos, deixem a vaidade de lado, vamos aproveitar essa chance, pega o telefone um do outro, que eu sei que um tem o telefone do outro, liga, marca a reunião, senta os dois, entendeu? Conversa os dois, de homem para homem, olhando o olho um do outro, qual que é a contrapartida, qual que é a viabilidade, é possível, não é possível, por quê? Vamos achar um jeito de se tornar possível. O que não pode passar é esse momento político, que tem um secretário de Estado lá, que olha por rancharia, a mulher do secretário do Estado, mulher do secretário da Saúde do Estado, do governo de São Paulo, é nascida aqui em Rancharia Sônia, entendeu? Então vamos aproveitar esse momento. Por favor, posso, presidente? Por favor, Jair.
Muito obrigado, novo vereador. Tratando-se aí do assunto, gostaria aqui só de trazer uma linha do tempo a respeito aí da questão da UPA. Temos que em 2019, a administração anterior aí assinou um TAC para que o prédio da UPA fosse utilizado para a CAPES USF. Vale salientar que o TAC é um termo assinado com o Ministério Público e não com o Ministério da Saúde. Em 2019, a administração fez um pedido para a readequação do prédio junto ao Ministério da Saúde. Em 2020, o Ministério da Saúde responde de forma favorável à adequação do prédio para a SF e o CAPES. Em 2020 ainda, com a pandemia, a administração fez um novo pedido ao Ministério da Saúde para utilizar metade do prédio para ser o ambulatório da Covid. Dessa forma, não se instalou o SF, somente o CAPES. Em 2021, a administração atual, após mudar o ambulatório da Covid para o postão, e com a intenção de se criar o centro de hemodiálise, fez um novo ofício ao Ministério da Saúde, solicitando para que metade do prédio fosse utilizado para o centro de hemodiálise, não se instalando o SF. No início de 2022, veio uma negativa do Ministério da Saúde com relação ao ofício enviado pela Secretaria de Saúde do município, onde foi alegado que já havia vencido o prazo para pedir uma nova readequação. Em 2023, em agosto de 2023, o prefeito solicitou um novo ofício ao Ministério da Saúde, solicitando novamente a readequação do prédio para ser o centro de hemodiálise. E esse até então que temos informações não foi respondido. Não, vereador, o seu tempo já deu. 1 minuto. Tudo bem, senhor presidente. Só quero deixar aqui um recado. Não basta apontar dedo para um ou para outro. Eu gostaria que todos se unissem, principalmente aproveitando essa proximidade com o secretário de Saúde, doutor Eleusis, para que fosse feita essa liberação do Ministério da Saúde para que utilizássemos a UPA. Muito obrigado. Obrigado, vereador, pelos esclarecimentos. Então vejam só vocês que o cara está tentando também, está pedindo, está tentando. Então, os dois estão querendo a mesma coisa. O hospital está querendo e o prefeito está querendo também. Então vamos fazer dar certo. Não vamos brigar, vamos unir. Entendeu? Eu acho que eram essas as considerações na noite de hoje. Meu tempo já está se esgotando também. Muito obrigado pela oportunidade. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. Com a palavra, vereador José Vitor. Foi 2 minutos e meio. Excelentíssimo senhor presidente, José Roberto de Sena, na pessoa da qual cumprimento os membros da mesa diretora, nobres vereadores que compõem este plenário e os nossos munícipes que nos acompanham aqui da nossa galeria e também através das redes sociais, tenham todos uma boa noite. Abro aqui a minha oportunidade de palavra livre também para tratar a respeito da hemodiálise. Como os nobres vereadores que me antecederam, eu acho que a grande questão é exatamente essa que todos falaram aqui nessa tribuna. Nós precisamos acabar com a politicagem em torno desse tema da hemodiálise, acabar com as vaidades pessoais e lembrar que trabalhamos para o povo de rancharia. Essa é a primeira coisa que precisa ser feita. Existe uma possibilidade real de nós termos aqui em rancharia essas cadeiras, esses equipamentos de hemodiálise. Essa possibilidade é real. E eu, como vereador, eu não admito que o nosso município perca essa oportunidade de prestar esse serviço para o nosso munícipe. Nós tivemos uma reunião na semana passada com alguns membros da comissão do HMR, do nosso hospital, e depois eu tive a oportunidade também de estar conversando com algumas pessoas da direção, tentando esclarecer o que está acontecendo de fato. Muita coisa tem sido dita, foram proferidas ofensas sérias contra a vereadora Helena.
uma pessoa que perdeu um membro da sua família no tratamento da hemodiálise porque precisou viajar para outro município. Aqui peço desculpa por tocar nesse assunto, nobre, mas às vezes a gente precisa falar a verdade. Então, a vereadora Helena, quando subiu aqui nessa tribuna, ela quis garantir para o nosso munícipe que eles não viessem a passar aquilo que ela passou. E essa é uma atitude muito nobre, tem que ser respeitada, senhor prefeito. Tem que ser respeitado, porque ninguém sai do seu lar para vir aqui para fazer politicagem, não. Tenho certeza que não foi o caso da vereadora Helena. Então tenha mais respeito com o trabalho nosso, e especialmente da nossa colega, que passou por uma perda significativa dentro de sua família, justamente por conta do transporte da hemodiálise. Mas enfim, nessa reunião que nós tivemos com a comissão, da qual inclusive a vereadora faz parte, está fazendo um trabalho excepcional, o que nos informaram foi o seguinte: o hospital se colocou à disposição para prestar esse serviço. Por quê? Porque o hospital tem toda a estrutura necessária, tem o corpo de profissionais necessário, tem a expertise, o know-how do trabalho que precisa para fazer esse serviço tão complexo. O hospital está pronto, tem a UTI, que vai ser disponibilizada para atendimento dos pacientes da hemodiálise, caso necessário. E o mais importante de tudo, que não está sendo dito aqui, o hospital vai ter o cadastro no SUS. Isso é muito importante, é essencial para prestar esse serviço, coisa que a prefeitura não vai ter. Precisa do cadastro do SUS. No último levantamento que nós fizemos, 16 munícipes rancharienses faziam um tratamento de hemodiálise, fora os que estavam na fila. Se o município, se a prefeitura de Rancharia prestar esse serviço, esses 16 munícipes vão ter que abandonar o cadastro do SUS para serem atendidos aqui em Rancharia, pelo município com recurso próprio. Quem garante que esse recurso, que segundo os dados do senhor prefeito vai custar R$4.200.000 por ano, quem garante que esse serviço vai continuar sendo prestado de forma contínua pelo município? Porque e se por um acaso venha a falhar? Esse município vai ter que entrar na fila de novo, esperar a vez dele na fila do SUS. Não dá tempo. Nós não podemos fazer isso, nós não podemos, por política, jogar dessa forma com a vida do nosso munícipe, do cidadão ranchariense. Como eu já disse aqui em outras oportunidades, eles não estão escolhendo fazer hemodiálise, eles precisam fazer a hemodiálise. Se for aqui em Rancharia vai ser mais fácil para todo mundo, mas precisa ser feito da forma correta, porque senão nós vamos estar jogando, vamos estar apostando por politicagem com a vida do nosso cidadão. E isso a gente não pode admitir. O fato, a verdade é uma só. Rancharia teve a promessa de recebimento das 10 cadeiras do governo do estado. O secretário de saúde do estado já se pronunciou. Eu mando as 10 cadeiras de hemodiálise, mas precisa do hospital? Precisa. Justamente por conta desse cadastro do SUS, por conta da infraestrutura, por conta da UTI, por conta do corpo de profissionais. Hoje, no nosso município, o único capacitado para receber o centro de hemodiálise é o Hospital e Maternidade Ranchariense. Mas se o prefeito quer fazer de outra forma, se ele garante que ele faz de outra forma, ótimo, faça, porque o que a gente quer é que esse projeto saia. O que a gente quer é ver essas 10 cadeiras de hemodiálise trabalhando para o povo ranchariense. Senhor prefeito, o senhor está sentado na cadeira e está com a caneta na mão. Se o senhor não fizer, quem vai fazer? Então faça. Então chega de desculpa, chega de vídeo na internet, usando da máquina pública, do recurso público para atacar vereador, e faça. Mostra que o senhor está certo e faça o centro de hemodiálise. Que é isso que o município quer. Quem está com a caneta na mão? Quem está sentado na cadeira? Não é o senhor Marcos? Então faça, prefeito. Faça, que é isso que nós queremos.
E da mesma forma que eu falei em outras sessões, eu repito aqui. Eu subo aqui para dar os parabéns para o prefeito. Eu subo aqui, porque quem ganha é o munícipe. Agora fica com politicagem, porque se por um acaso acontecer alguma coisa com um membro da família dele, ele vai pôr no carro particular dele e vai levar para Prudente, vai levar para onde tem esse serviço. Agora, e quem não pode? Porque a gente sente quando é dentro da nossa casa, como foi com a vereadora Helena. Mas vai esperar acontecer isso com os nossos munícipes? A gente já viu a tragédia que foi, alguns anos atrás, com aquela van. E a partir de agora eu falo, eu não quero saber de que forma que vai chegar esse centro de hemodiálise, mas eu não admito que Rancharia não preste esse serviço, porque ganhou as 10 cadeiras. Eu não admito, como vereador eu não admito. E a partir de agora, a responsabilidade das tragédias que acontecerem vai ser sua, prefeito, porque quem está com a caneta na mão é o senhor. Quem está sentado na cadeira é o senhor. Chega de desculpa. Está na hora desse centro de hemodiálise sair do papel. Eu não admito Rancharia não prestar esse serviço. Com relação à documentação da UPA, que passou para a ESF, tem um TAC. Eu não duvido de nada disso, pelo contrário, até acredito que tudo isso seja verdade. Agora, que interesse tem Ministério Público, que interesse tem Ministério da Saúde em manter um prédio que podia estar prestando serviço para o munícipe fechado? Que interesse? Ninguém tem interesse nisso. Ninguém. Aquele prédio está lá para prestar um serviço para o povo. Para o povo. Então, prefeito, o senhor que está sentado na cadeira, que tem a caneta na mão, a responsabilidade é sua, cara. Põe seu papelzinho embaixo do braço, monta no carro e vai atrás de quem manda. Se o senhor não manda, vai atrás de quem manda. Vai bater na porta de gabinete, vai bater na porta do ministro, vai bater na porta do promotor e se vira para conseguir esse centro de hemodiálise. Porque Rancharia ganhou as 10 cadeiras. E eu não admito que Rancharia não coloque esse serviço para a comunidade. Chega de desculpa, prefeito. Chega. Já foram 3 anos e meio praticamente, tem mais 6 meses de trabalho. Então faça alguma coisa. Faça alguma coisa e chega de desculpa. É desculpa para tudo. Não enfrenta nada de frente. Não reconhece os próprios erros e é por isso que a cidade não muda. É por isso que a cidade está essa calamidade, nada anda, não tem saúde, não tem asfalto, a educação está cada ano pior, nós temos números para mostrar isso. Nada funciona, nada, mas a desculpa é sempre dos outros, nunca é culpa do prefeito que está sentado na cadeira e que tem a caneta na mão. Vereador. Muito obrigado, boa noite. Com a palavra a vereadora Maria Helena. Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, a plateia que se encontra aqui hoje e todos que nos ouvem de casa. Eu vou começar hoje com alguns esclarecimentos. Eu não preciso me promover em cima de hemodiálise para ganhar votos. Todos os votos que eu tive foi de porta em porta, cara a cara, pedindo para que as pessoas acreditassem no trabalho que eu poderia fazer. Eu não preciso comprar voto e nem me promover em cima da saúde de ninguém. Não preciso usar a máquina pública para me reeleger. Tudo que eu faço é pela população. Então, aqui, 10 nobres colegas que não deixam me mentir. Porque todas as vezes que pediram a minha ajuda, foram respondidos, foram correspondidos. Ajudei sem pensar se é posição, se é situação, o que é. Todas as vezes que um me procura, me ajuda com isso, eu ajudo. Então não é por interesse.
Eu não tenho ego político. Todas as vezes que eu subi aqui, foi para pedir, para que nos juntássemos, para que desse certo, para que acontecesse o centro de hemodiálise. Não foi para me promover. Porque todas as reuniões que teve desta comissão de hemodiálise que foi montada dentro do hospital, porque foi nos oferecido pelo senhor secretário da Saúde do Estado de São Paulo, as máquinas de hemodiálise, foi nos oferecido a uma entidade filantrópica, privada, que se montasse o centro de hemodiálise, e foi formada uma comissão para isso. Desde a primeira reunião dessa comissão, o prefeito estava presente. Então não venha me dizer que tem ego do lado do provedor do nosso hospital, porque desde a primeira reunião o prefeito estava presente. Foi nessa primeira reunião que nós descobrimos que ele tinha um projeto de 16 máquinas em andamento, coisa que ninguém sabia. Eu não venho falar somente como uma pessoa que perdeu um ente querido. Eu venho falar por todas as outras famílias que também perderam seus entes queridos. Não foi só o meu irmão que faleceu naquele acidente. Foram 5 pessoas. E depois mais uma que lutou bravamente por mais não sei quantos meses e acabou falecendo também por complicações das queimaduras e da hemodiálise, que acabou se complicando mais ainda pelo tratamento que ela fazia. Então não tem ego da minha parte, eu não estou querendo me promover. Eu sei sim que existe o documento. Eu não sou leiga, eu sei o que eu estou falando. Mas chegamos ao ponto que a gente queria, então admitimos que realmente dá para fazer. Que existe um documento que o senhor está correndo atrás e que nós temos os meios para conseguir. Que vou pedir novamente, vamos nos juntar e vamos fazer acontecer. Porque são vidas, a gente não pode brincar com saúde. Ninguém está aqui tentando se promover. Nós queremos que dê certo, a comissão é séria. São feitas, a comissão é formada por pessoas idôneas da sociedade, por médico, por advogado, por uma ex-secretária de saúde. E todas as vezes que teve a reunião, vocês estavam presentes, não é escondido de ninguém. Sabe-se também que o centro foi usado na época do Covid por 1 ano e 6 meses. Os 6 meses foi na sua gestão, senhor prefeito. O senhor tocou lá por 6 meses. Tirou de lá também por ego, levou lá para o posto. Ninguém aqui está pedindo o impossível. Ninguém aqui está pedindo o impossível. A gente só quer que aconteça. Somente que aconteça. Desde a primeira reunião que tivemos, a comissão já pensou em todas essas possibilidades. Nós visitamos o prédio. O prédio tem toda a estrutura. Está tudo lá, é só fazer. Falta boa vontade. Falta um pouco mais de boa vontade com a população. Porque nós não estamos aqui pedindo voto, eu não estou pedindo a hemodiálise para mim. O hospital não está pedindo a hemodiálise para ele. Está pedindo para atender uma população, não só de Rancharia, como de uma região. É isso que nós estamos pedindo. Existe sim um empecilho. Existe. Vamos nos juntar e vamos lá. Vamos pedir para o doutor Eleusis. Tem 2 anos que o senhor tenta montar esse centro de hemodiálise. Primeiro, foi um deputado que deu 6 máquinas. Teve vereador que tirou foto, que falou que ia acontecer. Depois veio um projeto de 4 milhões, que essa casa aprovou, por unanimidade. Todos foram a favor. E eu disse aqui nessa tribuna, eu pago para ver. Eu quero ver o centro de hemodiálise funcionando. Pois é, a proposta dos 4 milhões está aí. Nós temos sim um custo, porque de início não vai se pagar,
mas nós temos 4 milhões aprovados. Desses 4, talvez a gente use a metade. Então falta o quê? Boa vontade, força de vontade, falta querer, porque o prédio está lá parado. O tempo está corroendo o prédio. Então, da mesma forma que não se pode usar para o centro de hemodiálise, pode ficar parado, ou o município tem que devolver ao hospital, que é o primeiro dono do terreno. Então, há de se pensar, se tem um TAC, a gente pode fazer isso, virar uma realidade, vamos nos juntar, vamos deixar o ego de lado, como foi dito pelo vereador Stefano, e vamos lá, todo mundo. Porque ego da parte do hospital, eu garanto que não tem. Porque desde a primeira reunião, foi convidado o senhor prefeito para estar presente, e ele esteve juntamente com a secretária da Saúde. Então, há um jeito, vamos trabalhar e vamos conseguir. O que a gente não pode é admitir que se passe uma oportunidade como essa, do nosso município prestar um serviço de qualidade, de excelência, um serviço terciário, que vai levar o nome do nosso município para o Estado, que vai prestar serviço às pessoas que necessitam. A gente não pode admitir que isso aconteça. E estamos lá à disposição, a comissão está à disposição de qualquer pessoa, como esteve à disposição dos vereadores que pediram uma reunião e ninguém se negou. Estivemos todos lá, e se pedirem mais reuniões, outros vereadores, o próprio prefeito, nós estaremos à disposição, a comissão está à disposição de qualquer munícipe que quiser saber como é que funciona e como é que pode funcionar o centro de hemodiálise. Então, o que falta realmente é boa vontade, é querer fazer, é deixar a política de lado e pensar no bem daqueles que votam na gente. Porque desde o início não se pensou-se em política. A comissão é séria. Se eu estou lá, não é como vereadora, é como enfermeira e conhecedora do assunto. Nenhum momento eu fiz vídeo ou eu fui em redes dizer que eu era mãe da hemodiálise. Porque a mim não interessa quem é o pai. Eu quero que se forme uma família hemodiálise. E que o beneficiado seja a população. É isso que eu quero. Foi lá e disse que comprou uma van nova para transportar os pacientes. A van que transportava os pacientes na época do acidente não era velha. Foi por força da natureza que se queimou. Cadê a van nova que leva eles? Cadê as vans? O Nobre Sena teve que levar pessoas esses tempos para Prudente para consultas. Agora vocês acham que tem van de hemodiálise? As ambulâncias. Sabe a situação que as ambulâncias chegam à porta do nosso hospital? Depredadas. A porta onde vai descer o paciente é a enfermagem. A enfermeira aqui, ó, segura para o motorista descer o paciente. Em cima da hora do paciente descer da maca, segurar e falar, deixa que eu desço, meu filho. É assim que estão as ambulâncias do município, quando tem ambulância. Quando não, os munícipes têm que ligar para o resgate, que não tem obrigação nenhuma, se não for uma emergência, de buscar. Mas busca porque tem coração, porque são humanos. Essa é a situação das nossas ambulâncias. Então, falar mal de vereador é bom, né? Mas vai lá segurar a porta da ambulância para o paciente descer. Não havendo mais vereador para fazer uso da tribuna, peço ao senhor secretário que proceda à chamada regimental dos senhores vereadores. Alderi Cláudio Vieira, Alexandre Estevão Silva de Andrade, Diego Aparecido Marques das Flores, Jair Pacífico Júnior, Joel Moreira, José Roberto de Sena, José Vitor de Araújo Biagi, Márcia Regina Ins dos Santos, Maria Helena Briano, Stefano Schwartz Aginato, Washington Ferreira de Souza. Senhor presidente, temos 11 vereadores presentes. Vamos dar início à ordem do dia. Requerimento 012-2024, de autoria do vereador José Vitor Biagi e outros. Ao senhor secretário para a leitura. Requerimento número 012 de 2024. Nos termos do que autoriza o artigo 210, inciso 8 do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal.
Considerando que no mês de dezembro do ano de 2023, através do Programa Estadual FID, Fundo Estadual de Defesa dos Interesses Difusos, Rancharia foi contemplada com uma pista de caminhada com iluminação e paisagismo, com o número de processo CI 387.0000641/2023-44. Considerando que foi divulgada pelo governo estadual que o início das obras estava previsto considerando que foi divulgado pelo governo estadual no início das obras que estava previsto para o mês de fevereiro do ano de 2024, considerando que alguns municípios como Tanabi, Nova Aliança e Cerquilho, também contemplados pelo programa FID, tiveram suas obras iniciadas dentro do prazo entabulado. Requeiro à mesa diretora, obedecidas as formalidades regimentais e após ouvir o douto plenário, que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que informe se as obras da pista de caminhada já se iniciaram e qual a previsão para a sua conclusão. Pelo atendimento, meus agradecimentos. Plenário Carlos Bacarim, 10 de abril de 2024. Vereador José Vitor Araújo Biagi, Maria Helena Briano, Alexandre Estevam Silva de Andrade, José Roberto de Sena e Alderi Claudio Vieira. Em discussão. Com a palavra, vereador José Vitor. Obrigado, senhor presidente. No final do ano passado, salvo engano em dezembro, foi divulgado pelo governo do estado que Rancharia havia sido contemplada com uma pista de caminhada, que incluía paisagismo e iluminação. Segundo divulgação feita pelo governo do estado, também foi informado que essa pista teria as obras iniciadas em fevereiro. E a gente tem visto que municípios próximos a nós, que também foram contemplados pelo mesmo programa do estado, já iniciaram suas obras. Então eu peço para que os nobres colegas aprovem o presente requerimento para a gente saber se essa pista de caminhada já teve suas obras iniciadas, porque eu vi que a prefeitura tem feito algo do gênero lá no Rui Charles, na praça do Rui Charles. Então eu quero saber, é essa pista de caminhada? Não é? Se não for, qual a previsão para o início dessas obras? Então eu peço aos nobres vereadores para que o presente requerimento seja aprovado. Muito obrigado a todos. Em discussão? Ninguém querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se levantem. Aprovado por todos, oficie-se nos termos requeridos. Requerimento 013/2024, de autoria do vereador José Vitor de Araújo Biagi e outros. Ao senhor secretário para leitura. Requerimento número 013/2024, nos termos do que autoriza o artigo 210, inciso 8, do Regimento Interno desta Casa de Leis, no tocante à solicitação de informações ao chefe do Executivo Municipal sobre assuntos relativos à administração municipal, considerando os relatórios anexos ao presente requerimento. A Câmara Municipal de Rancharia, no período de 2021 até a presente data, autorizou a abertura de rúbricas no valor total de R$ 14.230.156,74, nos respectivos exercícios financeiros para o recebimento de recursos estaduais federais e suplementação por fonte superávit, que deveriam ter sido utilizados em recap e pavimentação asfáltica, considerando as imagens veiculadas através... Pode esperar de novo. Esse requerimento tem que ler todinho de novo. Não tinha nada.